Bem-vindo a mais um vídeo e agora chegou a hora de fazermos questões sobre a NR1. Vamos ao vídeo. A questão 1 compete ao empregador. A questão aplicada pela Banca IBAD, Prefeitura de Linhares, em 2020. E agora a questão pede competências do empregador. A norma regulamentadora 1, em disposições gerais, define os direitos e deveres do empregador e define que cabe ao empregador, no caso cabe a ele, informar os trabalhadores o quê? A letra A, informar os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de controle adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar os riscos, os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Letra B, informar sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas corretivas adotadas pela empresa para reduzir ou eliminar os resultados de exames médicos aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Perceba que esse aqui é o tipo de questão que o texto é o mesmo. A banca fez pequenas modificações e cabe você identificar qual a modificação aqui, qual o item que faz mais sentido e qual a modificação que está estranha. Então, lendo cada item, é possível identificar, por exemplo, aqui o que é que muda de um item para o outro, ou seja, o que é que a banca acrescentou aqui, o que é que a banca adotou de informações novas. Por exemplo, aqui, né, medidas de controle. Aí aqui nessa próxima questão, a banca falou em medidas preventivas. Então, perceba que a banca troca algumas palavras do mesmo texto e cabe a você identificar aquele que faz mais sentido. Então, aqui medidas de mitigação. Perceba que ela trocou aqui o texto, por exemplo, aqui nesse item medidas de controle. E cabe a você analisar, vai dar pausa no vídeo e tentar responder, e só após vá aos comentários. A letra A é a correta. Por quê? Porque de fato cabe ao empregador informar esses riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, cabe informar as medidas de controle, né? Cabe informar também os resultados dos exames, não é isso? Cabe também informar os resultados das avaliações ambientais. Qual é o erro da letra B? Ao invés de medidas de controle, a banca colocou medidas corretivas, portanto é o erro. Na letra C, os riscos ocupacionais é o correto e a banca colocou riscos ambientais. Portanto, fique atento a essas pequenas modificações. Continuando aqui no fim da questão, no próximo item, a letra D, ao invés de medidas de controle, a banca colocou medidas preventivas e corretivas. Portanto, é o erro da questão. E na letra E, novamente, a banca trocou riscos ocupacionais por riscos ambientais. E, além disso, ao invés de medida de controle, ela colocou medida de mitigação. Portanto, a partir do momento que você percebe, como eu coloquei aqui, aonde a banca coloca os erros, qual é a forma que ela trabalha, então você no próximo tipo de questão desse exemplo aqui, a sua chance de acerto será muito maior, ok? Vamos para a próxima questão. Chegando na questão 2, e a questão diz o seguinte: sobre o que dispõe a norma regulamentadora 1, assinale as assertivas abaixo. Portanto, aquele tipo de questão que você vai julgar a sequência de itens. O item 1 diz: a observância das NRs não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados ou municípios, bem como daqueles oriundos de convenções ou acordos coletivos de trabalho. Você vai julgar se esse item 1 está certo ou errado. O item 2, o tempo despendido em treinamentos previstos na NR é considerado como efetivo trabalho. O item 3, os treinamentos, portanto uma questão sobre treinamento,
Os treinamentos podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que, tem condição, atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previsto no anexo 2 da NR1. Portanto, a primeira questão aqui em relação à observância das normas, o segundo item aqui sobre treinamentos, como também aqui o item 3 sobre treinamento. Você vai julgar e após vai aos comentários. Portanto, dê pausa no vídeo e só após vai aos comentários. Vamos aos comentários. O gabarito é a letra E, ou seja, todos os itens estão corretos. De fato, a observância das NRs não desobriga as organizações do cumprimento de outras disposições. O item B também está correto. De fato, esse tempo que é despendido em treinamentos, ele é considerado sim trabalho efetivo. E a letra C também está correta, porque os treinamentos, isso é uma novidade que trouxe na norma, as modalidades podem ser tanto o ensino à distância, como pode ser semipresencial. Portanto, pode essas duas modalidades e todos os itens estão corretos, ok? Vamos à próxima questão. Vamos para a próxima questão. E a questão aplicada pela IBAD, Prefeitura de Vila Velha, e diz o seguinte: a norma 1, que trata das disposições gerais, estabeleceu o tratamento diferenciado ao microempregador, ou seja, o MEI, a microempresa, ME, e a empresa de pequeno porte, a EPP, que, sob determinadas condições, estarão dispensadas da elaboração dos seguintes programas. Ou seja, quais são os programas que essas empresas, esses tipos de empresa, estão dispensados? A letra A diz que é o PCMSO e o ASO. A letra B diz que é o PPRA e o PCMSO. A letra C diz que é PPRA, PCMSO e ASO. A letra D diz que é o PPP e ASO. Já a letra E diz que é o PPRA, PCMSO, PPP e ASO. Quais os documentos são dispensados para esse tipo de empresa? Dê pausa no vídeo e depois vá aos comentários. Portanto, vamos aos comentários. E a resposta é a letra B, ou seja, o PPRA e o PCMSO, eles estão dispensados para essas empresas que se enquadram, respectivamente, como MEI, como microempresa e como empresa de pequeno porte. Portanto, se a empresa se enquadrar nesses tipos, elas estão dispensadas, tanto do PPRA, bem como do PCMSO, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos a mais uma questão, e a questão diz o seguinte: questão da banca FUVEST, VUNESP, SEMAI de Piracicaba, e a questão diz: a norma regulamentadora 1, com o propósito de homogeneizar a acepção de alguns termos de uso comum às normas regulamentadoras, considera, então, uma questão sobre conceitos, ou seja, sobre termos, um tema bastante cobrado na NR1. Então, letra A, área comum, no caso aqui o conceito, diz que é o seguinte: os espaços que, em face de terceirização, são compartilhados por empregados de diferentes empresas, como refeitório, ambulatório e vestiários. Portanto, você julgar se esse conceito de áreas comuns é esse que está dizendo aqui o item. Letra B, pátio é o espaço externo e contínuo às instalações da empresa, normalmente utilizado para recebimento e expedição de matérias-primas e produtos acabados. Sobre pátio. A letra C, área de utilidades é o espaço utilizado por equipamentos de centrais de ar-condicionado, de compressores, banco de transformadores, caldeiras e instalações afins. Letra D, setor de serviço, cada uma das unidades da empresa funcionando em lugares diferentes, tais como fábrica, refinaria, usina, loja, escritório, almoxarifado. E a letra E, frente de trabalho,
é uma área de trabalho móvel e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparos de uma obra. Então julgue qual conceito está correto segundo a NR1. E depois vá aos comentários. Vamos aos comentários. O gabarito é a letra E. Portanto, o conceito correto, voltando aqui, o conceito correto que está correto é frente de trabalho. Porque, de fato, a frente de trabalho ela é uma área móvel e temporária. Uma dica importante é que os conceitos são muito cobrados na NR1. Portanto, estabelecimento é um local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio de terceiro, onde a empresa exerce suas atividades. Então, esse é o conceito de estabelecimento. Setor de serviço é a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento. A frente de trabalho, que é o gabarito da questão, é uma área de trabalho móvel e temporária. Já para você diferenciar do canteiro de obras, é uma área de trabalho fixa, enquanto frente é móvel, canteiro é fixo, e onde lá se desenvolvem operações de apoio e execução à construção, demolição ou reforma de uma obra. Portanto, o gabarito letra E, ok? Indo para mais uma questão, e a questão 5 diz o seguinte: a norma 1, no tópico capacitação e treinamento, portanto você tem que abordar o que a norma está pedindo, está falando aqui de capacitação e treinamento, descreve que o treinamento deve ocorrer antes de o trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o prazo especificado. Assinale a alternativa correta para esse tipo de treinamento, ou seja, o que é que a questão pediu? Que tipo de treinamento é esse? Que tem que ocorrer antes, aqui é o X da questão, que o trabalhador inicie suas funções. Letra A, será o treinamento inicial? Letra B, será o treinamento periódico? Letra C, será o treinamento eventual? Ou letra D, será o treinamento de estágio? Pause o vídeo e tente respondê-la, depois vá aos comentários. Indo aqui aos comentários, o empregador ele deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores, não é? Em conformidade com as normas. Ao término do treinamento inicial, periódico e eventual, portanto, esses são os 3 tipos de treinamento: inicial, periódico e eventual. Deve ser emitido certificado, né, o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data local e realização, qualificação dos instrutores e assinatura, não é isso? Então a capacitação deve incluir treinamento inicial, portanto é o gabarito da questão, o treinamento periódico e o treinamento eventual. O treinamento inicial, que é o gabarito, é aquele que deve ocorrer quando? Antes que o trabalhador inicie suas funções ou de acordo com o prazo específico. Portanto, gabarito letra A, que é o treinamento inicial, que o treinamento deve ser antes, porque faz todo sentido que o trabalhador seja treinado antes. O treinamento periódico é aquele que deve ocorrer de acordo com o período estabelecido na norma, ou quando não, em prazo determinado pelo empregador. O treinamento eventual ele deve ocorrer quando? Primeira situação, letra A, nos procedimentos, condições e operações de trabalho que impliquem na alteração dos riscos, muito importante isso. Então, nessa situação de alteração de risco, faz um treinamento eventual. Além disso, letra B, na ocorrência de um acidente, seja ele grave ou fatal, que indica a necessidade de novo treinamento. Letra C, após o retorno de afastamento ao trabalho por período superior guarde essa data, período superior a 180 dias. Então não é qualquer um período que seja superior a 180 dias. Portanto, gabarito letra A, que trouxe o conceito de treinamento inicial, ok?